Comigo já tenho Luís Correia Tavares, analista de mercados financeiros, e hoje vai falar sobre hedging eficiente em índices. Olá Luís, seja muito bem-vindo. Olá. Luís, eu antes de mais começo já por lhe perguntar porquê os índices. Bem, o porquê os índices tem a ver essencialmente com uma questão que se coloca quando há investidores que querem estar no mercado, mas de alguma forma não querem estar afetos àquela volatilidade que às vezes vemos nos mercados. Os mercados, digamos que os investidores querem voar, mas querem que os gestores estejam em funcionamento. Portanto, o porquê dos índices? Bem, essa questão é de facto pertinente. Os índices, a meu ver, têm alguma segurança comparativamente a umas ações quando algo não corre bem. Porquê? Um índice é composto por várias ações que estão incorporadas dentro do mesmo e isso forma o chamado cabaz, o chamado índice. Essas ações, essas empresas têm que cumprir determinados critérios para que estejam incorporados dentro desse índice. O que é que eu quero dizer com isto? Que uma cotada poderá ficar insolvente e desaparecer, como já vimos na crise subprime em 2007, 2008, e neste caso, no índice não acontece, o índice não fica insolvente. Porquê? Porque se houver uma cotada que esteja incorporada nesse índice e que por alguma razão deixe de cumprir os critérios, seja ele de insolvência, seja ele de liquidez, para estar incorporada nesse mesmo cabaz, ela sai e entra uma outra a substituir. Um pouco idêntico no futebol. Uma equipa que da segunda divisão de honra passa para a primeira divisão, para a primeira liga. Eu não sou entendido nessa área, mas por dar um exemplo para que todos entendam, e aquelas que se comportam menos bem, pois descem à segunda divisão de honra. Portanto, o índice tem esse fator de segurança. À parte de que também estamos, digamos assim, com a volatilidade de alguma forma dissolvida. Portanto, vamos imaginar, vamos pegar num exemplo recente, que eu não sei agora precisar a data, mas que Elon Musk de Tesla disse que vendia certa parte, certa percentagem do seu portfólio. O que é que isso deu origem? A uma queda à bruta de 10%. Essa cotada, ao estar incluída num índice, não foi fazer com que o índice caísse 11%, ou seja, dissolveu-se todo esse movimento negativo frente às outras que estão dentro desse índice que têm uma performance positiva ou neutral, e a performance nesse dia negativa do índice não chegou a 1%. Portanto, para que se perceba aqui o que é que o índice traz, ou seja, não traz voos tão altos, quando as coisas correm positivamente para aqueles que estão posicionados em alta, não traz voos tão altos, digamos, não é tão eficiente aquela que será a rentabilidade perspectivada ou ambicionada, mas de alguma forma também é um voo mais controlado, é mais seguro, a pessoa não está afeta àquele nervosismo e digamos que dorme mais tranquila. Para aqueles ansiosos que gostam de estar no mercado, mas são muito ansiosos, talvez o índice seja algo recomendável. Podemos dizer que é para investidores mais cautelosos? Ou para fazer cobertura a posições que já existem, porque aqui agora apetece-me introduzir-lhe, se tivermos uma ação de uma cotada que faz parte de determinado índice e quer estar protegido e estou posicionado em alta nessa ação e quero-me proteger, quero fazer o seguro, como quem faz o seguro ao carro. Eu não faço o seguro no carro para andar nas rotundas à procura das pessoas e para bater, não é? Portanto, quero estar protegido, aloco uma percentagem desse posicionamento no índice na minha carteira. Por supor, eu tenho 5.000 unidades monetárias incorporados num ativo que é uma ação e posso incorporar 50% desse montante no índice. Essa ação tem uma performance positiva de 5%, o índice só tem de 1%. Vai-me prejudicar em 1% sobre os tais 50% da cobertura. Faço-me entender, serve ali um bocadinho como um seguro. Mas no caso das coisas correrem menos bem, aquela cobertura vai-me dar uma sensação de que, ok, não sofri tanto negativamente como iria sofrer se não tivesse esta cobertura. É uma questão de percebermos e de entendermos, digamos assim, de querermos decidir se queremos pagar esse prémio ou não. E quais são os critérios de seleção? Bem, os critérios de seleção são, e aí temos que entrar aqui, temos que misturar aqui um bocado conceitos talvez económicos, e eu vou aqui utilizar um conceito muito utilizado em economia, que é a vantagem absoluta ou vantagem comparativa. O que é isto? É escolhermos algum índice, vamos dizê-lo assim, que tenha uma fortaleza comparativamente a outro índice, porque aquilo que eu trago e vou pegar no cenário Covid. O cenário Covid foi um evento extraordinário, e quando eu quero dizer que extraordinário, não estou a dizer que foi extraordinariamente positivo, estou a dizer que foi um evento extraordinário, um evento que não estava previsto, e tudo aquilo que é eventos que não estão previstos, nós nos mercados chamamos de eventos extraordinários. E utilizamos este termo para dizer que não devemos contabilizá-los para fins de estudos estatísticos.
Então, estamos naquilo a que se chama o chamado trading estacional. Num período de determinado tempo, uma determinada estação, que pode ser dias, semanas, meses ou anos, vamos estar num momento de incerteza. O que é que nos dizia o Covid, por exemplo, no ano passado? O que é que nos diziam os mercados? No nosso interior, nós achávamos que os mercados podiam estar incertos, porque as pessoas não consumiam e as pessoas, de facto, digamos assim, perspectivavam que os índices não fossem ter uma performance positiva. A verdade é que se verificou que os mercados, e isso já se sabe, mas para quem não sabe, verifica-se que os mercados descontam expectativas futuras, não descontam dados do aqui e agora. Porque se descontassem dados do aqui e agora, as pessoas liam os relatórios, os balanços, as contas de resultados e posicionavam-se. Portanto, o mercado desconta expectativas futuras e os investidores mais, digamos assim, mais informados, portanto, posicionaram-se a descontar aquilo que seria o período pós-Covid. E o mercado valorizou, tendo em conta essas expectativas futuras. O que é que acontece então com os índices? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. E aquilo que nós podemos decidir fazer no mercado é uma cobertura. Essa cobertura deixa-nos no mercado, de alguma forma, posicionados e de alguma forma protegidos. Mas aquilo que nós temos que perceber é o que é que o mercado nos está a mandar fazer, o que é que o mercado nos está a dizer. E então pergunta-me assim, e como é que eu posso estar no mercado, e estou no mercado a ganhar, e estou no mercado protegido? Como é que isso acontece? Bem, então nós temos que primeiro olhar para trás. E temos que olhar, por exemplo, eu vou pôr aqui, por exemplo, sou forçado a abrir aqui um gráfico para que se perceba. E quando me pergunta quais são os critérios que nós temos de ter em linha de conta, vamos falar da vantagem comparativa, que foi aquele termo que eu utilizei. E a vantagem comparativa é, os gráficos oferecem-nos algo que é muito bom. Dizem-nos o que é que os investidores estão a pensar. Mais do que isso, dizem-nos o que é que os investidores estão a fazer. Porque o mais importante do que a publicação do resultado de uma empresa é a forma como reagem os investidores a essa publicação desse resultado. É qual é a atitude e a postura deles no mercado. E então, aquilo que nós queremos saber é como é que se está o mercado a comportar. Portanto, nós não vamos ser os primeiros a adivinhar aquilo que vai acontecer ao mercado. Porque se fôssemos, eu diria-lhe a posição-se em alta a 9 de março de 2009, venda a 21 de fevereiro de 2020, volta a comprar a 28 de março de 2020 e não está aqui a falar comigo porque já está milionária. Portanto, mas ninguém adivinha isso. Então, vamos ver o que é que o mercado esteve a fazer. E aquilo que nos diz, por exemplo, aqui o mercado é quem é forte e o que é que aqui acontece. Então, para a sua pergunta, qual é o critério de seleção? Então, vamos nos focar. Vamos começar pela Europa. E na Europa temos os índices mais fortes. Se formos analisar os países mais fortes, já sabemos que é a Alemanha e que é a França. Esses são os países mais fortes e são aqueles que têm a melhor performance. E depois temos, para cobertura, vai ser o nosso seguro, o Eurostoxx 50, conhecido como Europa 50. São os 50 mais fortes. Dentro destes 50 mais fortes estão cotadas que estão incorporadas no índice alemão, estão incorporadas no índice francês. Portanto, isto está mais dissolvido ainda, este está mais dissolvido do que estes dois. Então, este vai ser o nosso seguro. É muito importante percebermos que se o mercado está em alta, e eu vou-lhe já dizer qual é o segredo disto, qual é que é o que puxa mais pela Europa. Vamos pegar na Europa como média. E temos aqui a Europa. Qual foi a média, qual está a ser atualmente a média e a performance da média no ano 2021? Para o Eurostoxx 50 é 22%. Então, a França, no mesmo ano, está a subir 26%. E a Alemanha, no mesmo ano, está a subir 16%. Se agora lhe perguntasse quem é que é mais forte, dir-me-á que é a França. Agora, há muitos investidores que dizem assim, se este foi o que mais subiu, se este foi o que mais desceu, eu vou comprar este e vou vender este. Mas é errado. Temos que ir atrás da tendência. Na minha opinião pessoal. Bem, e agora, desde depois daquelas quedas pânico, digamos assim, Covid, quando o mercado atingiu mínimos, depois de atingir mínimos e começar a recuperar, até ao momento atual, o que é que nós temos? O Eurostoxx com uma média de 89% e a França com uma média de 93%, acima do Eurostoxx, mas a Alemanha com uma média de 96%. E aqui vai-me dizer assim, mas agora a Alemanha ganha em relação à França. Exato, porque há aqui um fenómeno. A Alemanha antes eram os 30 maiores da Alemanha, agora são os 40.
ficou mais dissolvida a volatilidade. Portanto, digamos assim, e houve aqui fatores que fizeram com que a França viesse atrás e quisesse recuperar aquilo que trazia para antes. Bem, desde os máximos, quer isto dizer, esta janela que temos aqui, máximos, é desde os máximos registados anteriores ao período, ao início da queda, 21 de fevereiro de 2020, portanto, ao início da queda Covid. Temos a Europa com uma performance de 12%, temos a França com uma performance de 15% e a Alemanha com uma performance de 16%. E agora temos um último dado que nos diz que desde 2009 a 2021, e agora perguntam-me porquê esta data, porque é quando se começa o início, portanto, de recuperação, quando marcou mínimos depois da crise subprime. Depois da crise subprime, 9 de março de 2009, o mercado define uma tendência onde, a meu ver, ainda nos encontramos incluídos num muito longo prazo. Porque, eu como disse no início, este Covid foi um evento extraordinário, não conta para o meu campeonato. E porque não se perderam os mínimos, aquelas que são as tendências. Então, nós temos uma rentabilidade de 147% para o Eurostock, de 187% para a França, de 347% para a Alemanha. Pronto, então, feitas as contas, chegamos à conclusão de que quem é a economia que tem uma vantagem a Alemanha absoluta sobre a França, digamos. Não posso dizer absoluta porque teríamos que incluir e ter a vantagem em todos os setores, mas comparativamente à Alemanha, à França, a Alemanha tem aqui uma vantagem. E a performance média anual, atenção porque é uma média exponencial, é que a Alemanha sobe em média ano 13,3% frente ao Eurostock. Então, o Eurostock vai ser o nosso seguro. E então, de que forma? O que é que eu estou agora a querer dizer com isto? Que se qualquer um destes dois, este serve como indicador, o Europa 50 vai seguir como indicador e vai seguir como cobertura a um posicionamento que eu me aloco ou em alta na França ou na Alemanha. E aquilo que eu faço é ter uma posição longa na Alemanha ou na França e uma posição curta no Eurostock. E isto faz com que a rentabilidade que eu obtenha num, obtenha como talvez como prejuízo no outro, mas é o preço a pagar pela minha tranquilidade. E se eu não quiser pagar esse preço e quiser arriscar, ou porque gosto mais, ou porque tenho adrenalina, ou por outro fator, porque posso lhe dar aqui imensos exemplos de onde poderá arriscar se estiver disposta a isso e onde não incorre numa desgraça. E posso-lhe dar, por exemplo, um exemplo. Vamos supor que terminou o ano e que termina o ano com um saldo positivo de 10 mil unidades monetárias. E diz assim, ok, eu tenho aqui, ganhei 10 mil. E eu diria-lhe assim, olha, agora aqui tem uma possibilidade de colocar sob risco 25% desse capital. O que é que acontece se lhe correr mal? Perde 25% do capital que tinha ganho, fica só com 75%. É uma forma de encarar. Há muitas, mas não está isenta de risco. Mas para que se perceba que aqui o que se entra é em algo que é mais forte frente a algo que é menos forte. Portanto, fazer o contrário é que eu não recomendo. Pronto. E aquilo que nós estamos aqui a ver, pegando aqui, por exemplo, nesse exemplo concreto, se formos buscar aqui a comparação, vemos que, de facto, a verde temos a Alemanha e a azul temos a França. E agora diz-me assim, mas eles agora estão muito próximos a esta recuperação que fez aqui em 2021, da França se querer colar à Alemanha. E, portanto, esta, digamos assim, que é aquela, portanto, isto comparado ao Eurostock 50, ou ao EU50, portanto, vamos, há uma velha frase que é junta-te aos bons e bons serás. Portanto, quem é que é forte? Isto é como na escola escolhermos uma equipa para jogar, não é? Vamos escolher os mais fortes, se escolhemos aqueles que são mais próximos e há amizade, por vezes, podemos não ser os vencedores. Escolhemos os mais fortes, temos uma maior probabilidade de ser os vencedores. Portanto, é aquilo que se pretende aqui com isto. E depois, o próximo critério é ter em conta se queremos ter uma rentabilidade eficiente para uma proteção eficaz. O que é que isto quer dizer? Que é, no caso do posicionamento, vou dar um exemplo, em alta na Alemanha e em baixa no Europa 50, no Eurostock, quando o mercado está em tendência,
para que seja uma rentabilidade ou uma esperança positiva e para que seja eficiente, o posicionamento tem que ser maior num do que no outro, porque senão, se os dois estiverem equilibrados, eles normalmente, está ali só a ver os gráficos em movimento, ok? E isso é o que deve ser feito quando o mercado dá a volta. Ou seja, então, quando o mercado faz isto, fazemos uma cobertura eficaz. Sempre que o mercado retrocede e faz correções e nos afeta a esses movimentos, aí fazemos um equilíbrio eficaz. Aí aumentamos o posicionamento em EU50 e colocamos-lo com o mesmo peso frente àquela posição que nós temos em alta. E aí a cobertura é eficaz, porque temos um objetivo, não é rentabilizar com a cobertura, é proteger. E no momento em que o mercado volta a mostrar um novo ponto de inflexão e a recuperar, retiramos parte dessa cobertura e deixamos a outra. E os mais atrevidos podem a deixar toda. Mas isto está preparado para as pessoas que querem pensar de uma forma global. Eu até diria que pensarmos em empresas é pensar em microeconomia, porque vendo empresas e vendo preferências e desta forma é uma visão macro, digamos assim. Portanto, esta é aquela perspectiva que eu tenho para a Europa. No que toca aos Estados Unidos, antes, porque eu tenho umas coisas que queria dizer também sobre a Europa, mas no que toca aos Estados Unidos é importante focar. Então, e nos Estados Unidos o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma comparação e agora vamos aqui perceber que é o nosso indicador é o Standard Poor's 500, o S500. Os dois índices que nós usamos para posicionamento, eu quando digo nós estou-me a referir a mim, obviamente, não é? É o S30, que é o Dow, e é o S100, que é o índice tecnológico. Bem, porque é que falo nestes dois e porque é que a performance média positiva no ano de 2001 deste é superior à destes dois? É a deste, mas constatamos facilmente que 2009 a 2021 é o tecnológico. O Covid vem-nos mostrar duas coisas, essencialmente, vem-nos mostrar muitas, mas vem-nos mostrar duas coisas essencialmente. Uma delas, a tecnologia veio para ficar sim ou sim, isso não temos dúvida. Então o setor tecnológico é um setor a ter em conta, disso não tínhamos dúvidas. Terá que melhorar, terá que evoluir, isso está sempre em constante evolução, mas esse setor veio para ficar, é o setor tecnológico. Então essa é a razão por que está aqui. E o Dow está aqui por um posicionamento para quando o mercado faz uma correção. Portanto, eu aqui tenho outra perspectiva. E a perspectiva é, quando o mercado está em baixa, verificar se é porque as matérias-primas energéticas estão em baixa, e aqui vou explicar que há uma relação entre o S30, entre as 30 maiores, neste caso, que estão incorporadas nesse índice, e aquela que é o caminho que está a ter essas matérias-primas energéticas, por vários fatores. Porque, por um lado, nós precisamos delas. Por outro lado, ainda não há energias suficientes, alternativas. Esta história do setor automóvel ainda não está devidamente resolvido. Percebemos no Covid, por não haver tantos carros a circular, fábricas a funcionar e aviões a voar, que o setor petrolífero, portanto, a poluição, o que é que isso traz de recuperação ao planeta? E é verdade que o planeta não tem recursos para viver e para consumir ao mesmo ritmo, para se aguentar com esse ritmo a consumir por mais 50 anos. Não tem. Então temos que ter atenção a isso. Portanto, na minha opinião, é um setor a vigiar. Será volátil no curto prazo, muito volátil no curto prazo, mas é vigiar. Quanto ao setor tecnológico, é vigiar com vista ao futuro. Então, o S100 balança com o SP500 e o Dow balança em posicionamento de baixa com o SP500, mas só, pegando ainda na pergunta, critérios, condições, só quando o mercado está a corrigir. Quer isto dizer, eu, quando vejo que o mercado corrige, como vê, é mais fraco em médias a todos os níveis do que o SP, aproveito para entrar curto no Dow, fazendo uma cobertura em SP. E quando o mercado está em alta, ok? Aproveito para fazer um posicionamento longo no Nasdaq com uma cobertura em SP. Portanto, em o S500. Estes são os critérios. Agora, para o Dow, eu tenho um critério acrescido, que já o referi, mas que vou novamente frisar.
é importante só existir esse posicionamento, é o meu critério de alocação no mercado, é o mercado estar em baixa, estar a descer e com ele as matérias-primas, ou seja, é quem empurra, ok? E então, ao meter, por exemplo, os setores, e estes setores que aqui temos são os setores da Europa também, por falar e por acrescentar, como é que eu analiso isto? Então, os mercados estão a subir. E isto é muito simples. Esta é uma matemática bastante simples de perceber e que se torna fácil para todos. O mercado está a subir ou está a descer? É a pergunta que se coloca. O mercado está a subir, vamos supor. Pronto. Quem é que mais sobe dentro do mercado? E quem mais sobe dentro do mercado, neste momento, por exemplo, é o S100. Ok? É o mais forte. Eu quero estar com os fortes. Não é? Pronto. Se não fosse o S100, vamos para a Europa, porque o S100 é um índice tecnológico, ok? Vamos para a Europa. E quem é que mais sobe no longo prazo é a Alemanha. Agora eu quero saber, dentro destes índices, quem é o setor que empurra, porque se a Alemanha sobe uma média de 347, sobe uma média de 13,3 ano desde 2009 a esta parte, quem é que a empurra? Alguém tem que a empurrar. Mas esse alguém que o empurra tem que subir claramente acima do que ela sobe. Ok? E então vamos descobrir. E eu pus aqui alguns exemplos. E temos aqui o setor tecnológico. Temos aqui bens também, mas temos aqui o setor tecnológico que sobe. É dos que mais empurra no ano de 2021, é inclusivamente o que mais empurra. Atenção que a banca é apenas uma recuperação, porque temos que comparar desde os seus máximos, perde comparativamente a este, como é óbvio, e desde 2009 e 2021, entre este comparativo, também sobe. É um ponto de inflexão. Eu penso que a banca está aqui num ponto de inflexão. É para ficar a vigiar, ok? E então, os que têm vantagem são o setor automóvel e são o setor tecnológico, dentro da Europa. E agora, já sabemos quem é que são os setores que estão a empurrar os índices que são os mais fortes. Alguém, dentro destes setores, tem que empurrar com mais fortaleza estes, portanto, tem que estar por cima. E esse é o trabalho de casa que fica para quem está a ouvir. Eu não vou fazer tudo, tem que ser as pessoas agora a fazer o resto. Mas, obviamente, que podemos falar sobre isso, mas para que se perceba que este é o critério. E agora, coloca aqui a questão, coloca aqui a perspectiva de uma outra forma, que é: eu não quero índices, eu sou mais atrevido e eu quero cotadas, mas quero estar seguro. Eu aqui trago uma exposição de fazer uma alocação em alta em França ou em Alemanha, com uma cobertura no EU50, ou em alta no S100 e uma cobertura no S500, mas diz-me assim, não, mas eu quero uma cotada. Podemos fazer exatamente a mesma coisa, que é escolhermos a cotada, que eu já disse quais são os critérios, que será a mais forte, na minha opinião, será a mais forte, e depois fazer uma cobertura com o índice à qual essa cotada pertence. Portanto, a regra é esta: qual é o índice mais forte e agora qual é o setor mais forte que empurra por este índice e qual é a cotada mais forte que empurra por este setor. E depois usamos esse setor ou esse índice como cobertura ou como investimento. Isto depois está no critério de cada investidor. Portanto, estas são basicamente, vamos dizer, que as regras. E quando me fez a primeira questão, eu deixei escapar, mas tenho de trazer aqui um bocadinho de história. Que é sobre o S100. E o S100, repare, de 92 ao ano 2000, o S100 deu-nos uma mostra de que, de facto, os índices podem desaparecer, as cotadas que estão dentro dele, mas não um índice. O S100, foi sujeito a uma grande, digamos assim, correção. De 2000 a 2002 perdeu 84% do seu valor, indo dos 4.820 pontos para os 820. Levou praticamente 15 anos a recuperar este montante, e antes tinha subido uma média de 41% ano, que foi entre 1992 e o ano 2000. E agora, porquê é que o índice é mais seguro que as ações? Porque mais de 50% das cotadas que estavam nesse índice na altura da bolha tecnológica já não estão a cotar dentro desse índice ou já não existem. E então, mas ele continua cá. Portanto, para quem teve paciência, esteve de alguma forma salvaguardado. E essa também é uma questão para a qual os índices é para
de alguma forma dissolvem toda esta situação. E depois de 2002, que foi quando mostrou os seus mínimos, a 2021, em 820 pontos, é impressionante. Quem é que diria que naquela altura viria a estes níveis? E tem uma média de rentabilidade anual de 17,5%. Portanto, desde esse período até então, 2.040%. Agora, também quero alertar que isto é um erro. Olhar para uma coisa e ambicionar isto com vista ao futuro. Eu vou posicionar-me numa cotada porque ela vai rentabilizar todo este tempo. Na verdade, obtém-se quando acontece aquilo que sabemos que aconteceu, não é? Mas, portanto, isto é para que se perceba da robustez que o índice pode trazer, e aquilo que eu trago aqui é a cobertura e como olhar para eles de forma, digamos assim, com outra perspectiva. Luís, acabou agora de me falar os critérios de seleção e agora pergunto-lhe quais são as regras a ter em conta. Pronto. Então é assim. Uma regra a ter em conta, e este quadro mostra precisamente isto, é que as pessoas não têm que tentar adivinhar quando é que o mercado chega a máximos, porque esse é um erro comum. Nem tentar adivinhar quando é que o mercado está em mínimos. Normalmente o que está forte é para continuar a subir, normalmente, e o que está débil é para continuar a descer. Então, se o investidor e se o mercado de repente todos estes quadros passarem a vermelho, aquilo que tem que fazer é fazer este quadro ao contrário, ou seja, é fazer o pino, mas usar os mesmos critérios. Se quer entrar em baixa, qual é o mercado que cai com mais força? Pergunta número 1. Pergunta número 2, qual é o setor que empurra esse índice? E a pergunta número 3 é quais são as cotadas que empurram esse setor? E então, poderá o investidor colocar-se em baixa se entender, porque é da responsabilidade dele, como é óbvio, e é o dinheiro dele, posicionar-se em baixa nessas cotadas, mas com uma cobertura em alta no índice ao qual pertence. Porque se o mercado recuperar e ele não está à espera, ele não ganha tudo, mas também não perde tudo. O investidor comum consegue perceber isso que o Luís acabou de dizer? Ou precisa, neste caso, de ajuda, neste caso, de um analista? As pessoas devem procurar, de facto, aconselhamento junto de profissionais. Eu costumo dizer que todas as pessoas têm suficiente cérebro para estar neste mundo, nem todas têm suficiente estômago. E a forma como se gera isso é igual à forma como eu conduzo um Ferrari na Avenida da Liberdade. Não vou andar a 250 km/h na Avenida da Liberdade com um Ferrari. E as pessoas têm que ter isto em linha de conta. Portanto, as pessoas o que devem é deitar números. Eu quando digo deitar números é escrever os números e primeiro perguntarem-se a elas próprias o que é que eu sou, o que é que eu sou capaz, até onde eu posso ir. Porque as pessoas o que têm que perceber é quando fazem um investimento que não estão confortáveis e que mudam de humor quando as coisas não correm bem, as pessoas em casa é que vão pagar. O maior perigo, digamos assim, são as emoções? São as emoções e as decisões precipitadas. O melhor perigo, o pior que pode acontecer a um investidor é ter o azar de, por sorte, ganhar dinheiro sem saber porquê. Ou seja, posicionou-se, ganhou dinheiro e acha que, portanto, que descobriu a pólvora e de repente atreve-se e não faz contas. John Morgan, fundador de JP Morgan Chase, que foi um dos que financiou Tesla e Thomas Edison, dizia: pensar é mais importante que saber, mas menos interessante do que observar. O que é que ele está a dizer com isto? É mais interessante, é mais desafiante. Saber é importante, não é? Mas pensar é desafiante, mas observar é muito mais. O que os investidores têm que fazer é que observar. E eu acabei de mostrar uma das formas como eu observo. E se eles observarem, eles estão, digamos assim, já sabem com aquilo com que se vão deparar. Um investidor que olhe para isto, se olhar para este número e se eu tapar este, ele vai dizer que este mercado é muito atrativo e que só se quer posicionar isto. Se eu lhe mostrar este, ele vai dizer que o mercado comporta riscos igual que andar num carro e furar as duas rodas. Tem uma suplente, mas se furou duas já vai ter que chamar um reboque. Ok? E então, se ele olhar para isto, ele talvez perceba que a cobertura é um fator que vai diluir parte deste negativo e vai deixá-lo mais tranquilo. Não vai deixá-lo rico, como ele ambiciona, mas vai deixá-lo mais tranquilo. E esta é a importância da cobertura. Eu sou apologista de que não devemos querer ter o mundo todo. Eu conheço um velho ditado nos mercados que era o último cêntimo que o leva outro. E eu alavanco essa frase e os euros que os levem os outros, que eu só quero os cêntimos. É só ir buscar a cobertura, a diferença da cobertura. E dou-lhe um exemplo de que, em período de Covid, o mercado caiu
num mês e algo, mais de 20%, e a performance positiva que eu estava a realizar naquele momento era superior a 3%. Quem está nisto há pouco tempo, antes dizia que era nada frente às performances que se verificavam anteriormente, mas quem correu estes riscos trocava uma situação pela outra. Portanto, depende da pessoa que tem ou não estômago e como é que quer encarar. E eu sou muito defensor dessa postura, de que o investidor deve estar sempre protegido. Muda tudo no eu do investidor. Ele estar numa ação protegido no índice, a meu ver, faz todo o sentido. Isso é o verdadeiro conceito do hedge fund. Ok? E para a questão, quais são os critérios? O meu critério é se o mercado está tendenciosamente sempre em alta, porque a tendência das economias é subir. A tendência das economias a nível global, e estamos a falar de economias pujantes fortes, é subir, é termos uma cobertura eficiente quando o mercado está em alta, e eu quero dizer eficiente, ter um posicionamento superior na posição que está em alta, frente a um posicionamento inferior na posição que serve apenas de seguro e de cobertura, e ter um posicionamento equilibrado quando o mercado corrige e está em baixa. Ou seja, quando está em baixa, não é querer ir ganhar pelas descidas. Eu já não sou muito defensor disso, embora isso traga também mais-valias. Mas as mais-valias, e também é positivo dizer isto, mas nunca são superiores a 100%. Ou a 99,9%. Porquê? Porque uma cotada nunca sobe mais, nunca desce mais do que 99%, nunca desce mais do que 100%. Mas eu digo 99,9% porque alguém tem que ficar com o último cêntimo para trocar aquelas cotadas, não é? Mas, portanto, uma cotada nunca desce mais do que 100%, mas não há limite para a performance positiva de uma cotada. Existem cotadas com performance de 100 mil%, como é o caso da Monster Beverage, como é o caso da Apple, etc. Temos muitas. Portanto, o critério é esse, é cobertura eficaz nas descidas, eficiente nas tendências de alta. Já sabe que pode rever esta e outras conversas no Facebook e na JETV do Jornal Económico. Tenha um bom dia.